Quando nós falamos de carreira acadêmica, nós falamos em docência e pesquisa. Normalmente, nós gostamos muito de dar aula, essa é a nossa ênfase, né? Mas um professor, por excelência, ele tem que ser um bom pesquisador, porque a pesquisa significa a busca, a investigação. Nós criamos conhecimento. E sem isso, nós vamos ser apenas meros transmissores de conhecimento. É como um fio de alta tensão. Pega energia elétrica numa usina e leva para uma cidade, para os locais onde precisa ser iluminado ou se utilizar energia elétrica. Então, eles são transmissores apenas, né? Mas nós entendemos que um bom professor é a usina mesmo, né? Usina geradora de conhecimento. Ele leva conhecimento, mas cria conhecimento. E quando a gente fala em pesquisa em contabilidade, eu gosto muito de citar um modelo de Illinois. Illinois é considerada, a Universidade de Illinois, a número 1 do mundo em ensino da contabilidade, lá no estado de Illinois, na cidade de Urbana e Champaign. E eles levam em consideração, na contabilidade, poderia ser outra área também, né? 4 tipos de pesquisa. Um primeiro tipo que a gente chama de discovery, que são os descobrimentos, as descobertas, as pesquisas inéditas. Normalmente são as teses de doutorado, as teses de livre docência. Né? Quando eu fiz minha tese de livre docência, eu precisava descobrir, provar, para trabalhar com sociedade em conta de participação, que seria possível atribuir 2 patrimônios líquidos. Então, uma coisa assim meio absurda, mas eu consegui provar essa tese que é possível ter 2 patrimônios líquidos no mesmo balanço, né? Então, essa é uma pesquisa discovery, que é, como eu disse, mais usado para doutorado. Depois, eles usam um segundo tipo de pesquisa, que é integration, que é integração, essa interdisciplinaridade entre diversas disciplinas. Então, você está fazendo contabilidade, mas você está trazendo para a contabilidade direito, está trazendo economia, está trazendo psicologia, por exemplo, quando nós pensamos em custos padrão, por exemplo. Que tipo de custo nós vamos aplicar e que repercussão isso vai trazer para os usuários, o custo padrão, né? Então, aí são os conceitos de psicologia. E nós podemos pegar hoje inúmeras áreas que se relacionam com a contabilidade. Então, nós chamamos isso de integração, o segundo tipo de pesquisa. Um terceiro tipo de pesquisa que eles utilizam em Illinois chama-se pesquisa service, que essa é bastante utilizada nos mestrados, nos trabalhos de conclusão de curso, nas monografias, né, em geral, que é pegar algum conceito, algum conhecimento e aplicar na prática. Por exemplo, nós temos hoje avaliação de ativo pela contabilidade internacional. Nós temos o fair value, né, o valor de mercado, assim, bem aproximado com o valor de mercado, são valores atuais. Nós saímos um pouco naquela ideia de contabilidade de custos, de contabilizar o ativo como custo, né? Mas passamos para um outro departamento. E como é que nós vamos fazer isso, por exemplo, para uma pequena empresa? Né? Como é que nós vamos fazer isso numa empresa agrícola? Como é que nós vamos fazer isso numa indústria metalúrgica? Então, a gente mostra alguns conceitos, como aplicá-lo no dia a dia. Né? Então, nós trabalhamos muito. Custo ABC, por exemplo. Como é que nós vamos aplicar num comércio?
Então, esses são conceitos aplicados, a gente chama de pesquisa service. E um quarto tipo de pesquisa, que é a pesquisa teaching, que é a pesquisa do ensino, que é essa que a gente quer falar, né? Como levar conhecimento, quais são os métodos que nós temos. Nós podemos descobrir coisas novas, integrar com outras áreas, podemos aplicar no dia a dia, como trabalhar os conceitos contábeis na prática contábil, mas como ensinar, como transmitir, quais são os métodos. E por incrível que pareça, a pesquisa teaching é a pesquisa menos trabalhada em termos dos lato sensus, né, vamos assim dizer, que é mestrado e doutorado. Uma pesquisa que nós fizemos há algum tempo atrás, hoje está um pouco melhor do que isso, né? Mas a pesquisa descobre normalmente 31% das dissertações, teses, né? A pesquisa integration, 22%, a pesquisa service, 45%, é o que os estudantes mais gostam, e a pesquisa teaching, apenas 3%. Então, a área que nós menos pesquisamos é sobre o ensino da contabilidade. Quais são os métodos mais adequados? Como transmitir, né? Hoje, como nós já falamos num vídeo anterior, nós gostamos muito de aulas expositivas, nós gostamos muito desse método dos alunos memorizarem procedimentos, regras, né? Eu chamo isso de um centro de treinamento. É como um treinador fica ensinando assim o lateral direito, cruzar na área e o centroavante cabecear. Faz diversas vezes, uma vez dando certo no jogo, já vale um gol, é fundamental. Então, isso é centro de treinamento, a gente fica fazendo várias vezes, lançamentos, ajustes, né? Esse tipo de ensino, como nós vimos, não é um ensino adequado na andragogia, né? No ensino de adultos. Então, nós precisamos estar pesquisando mais qual o método que se adequa. Eu dei um exemplo de ensinar contabilidade para estudantes que estão fazendo comércio exterior, né? Que enfoque, que método eu vou usar para isso? Uma vez eu dei um curso para médicos e enfermeiros, né, de contabilidade. Que método que eu vou usar para esse pessoal? Para não contadores, né, os usuários da contabilidade, não são aqueles que vão fazer a contabilidade. Então, eu coloco alguns exemplos de pesquisa teaching que nós poderíamos estar fazendo, né? Por exemplo, hoje, estar trabalhando com tecnologias da informação. Quais são as tecnologias para usar em sala de aula, né? Para nós trabalharmos hoje com mais know-how, como fazer do que know-how, o que fazer, né? Que pesquisas, como é que nós podemos trabalhar em cima disso, né? Como é que nós podemos reavaliar o nosso ensino, consultar os nossos ex-alunos, o que nós contribuímos, o que não foi eficiente, que nós podemos melhorar, né? Um marketing contábil. Como é que nós podemos divulgar mais a contabilidade? Como é que nós podemos fazer a nossa profissão mais conhecida, né? Tudo isso está relacionado com pesquisas de ensino, né? Nós trabalharmos mais com a ideia de clientes, né? Nós somos um fornecedor de serviço, o que o nosso cliente precisa, que tipo de relatórios, né? Então, nós estamos trabalhando em cima dessas informações para passar para os nossos alunos, né? Então, nós temos uma infinidade de outras pesquisas, de diversos métodos, né, que se ajustam melhor para cada categoria de pessoas. Então, por exemplo, estudo de caso, tive um orientado que fez isso, né? Ele trabalhou com uma mesma disciplina
Estudo de caso para uma turma e aula expositiva para outra. Qual a diferença? Qual o resultado? Trabalhar assim com essas metodologias ativas que nós vamos ver como é que isso funciona, como é que nós trabalhamos com alunos que trabalham o dia todo, vão à noite cansados, como é que nós vamos trabalhar com metodologias ativas? Então, tudo isso requer pesquisas, né? Nessa era da informação que nós vivemos, nós vamos trabalhar com pesquisa teaching, que é a ideia de trabalhar no aluno para ele ser criativo, para ele ter autoconhecimento, para quando ele for enfrentar o seu dia a dia, ele não precise mais daquele estudo que nós demos mastigadinho, tudo bonitinho, mas ele tenha potencial de pesquisar, de criar, de ver aonde está a informação para poder desenvolver o seu trabalho. Então, a ideia que nós estimulamos hoje bastante é trabalhar em cima de pesquisa teaching, né? De como ensinar a contabilidade, quais são os métodos, e nós vamos estar trabalhando dentro desses vídeos com alguns métodos.